Olá, seja muito bem-vindo. O programa Eternidade está começando e hoje está recheado de coisas boas para vocês. No Ciência e Espiritualidade, vou estar falando sobre o papel da ciência na Gênese. No Senta que eu vou te contar uma história de um assalto que Chico Xavier sofreu lá em Minas Gerais. No Espaço do Bem, vou apresentar um curta-metragem chamado Reprogramando. Muito legal, né? Você não pode perder. No Bastidores do Bem, tem uma entrevista com Carlos Axel, um escritor blumenauense que vai nos falar sobre o seu livro de ação, aventura e mistérios. E tem minha amada Laiana no Viva Feliz, que vai trazer uma mensagem de Joana de Ângeles para você. Fique com a gente porque a Eternidade está começando! O que seria da ciência se ela não levasse em conta o princípio espiritual? E o que seria da religião se esta estivesse em oposição às descobertas científicas? Ciência e religião não são opostas, muito pelo contrário. Os cientistas estão comprovando hoje o que os nossos livros sagrados já diziam há mais de 2000 anos. Da mesma forma, estamos lançando um olhar científico sobre as Escrituras e compreendendo que interpretamos equivocadamente algumas passagens. Isso porque não tínhamos o conhecimento suficiente para uma interpretação mais coerente com a realidade. Você também acha que ciência e espiritualidade se completam e se comprovam? Então, fique com a gente, porque está começando agora o quadro Ciência e Espiritualidade. Olá, eu sou Marcelo Anis. Aqui nesse quadro nós já falamos anteriormente sobre o Big Bang e a formação do universo. Já falamos sobre o fluido cósmico universal e sobre a destinação da Terra. Agora, vamos analisar o papel da espiritualidade na ciência. As leis do princípio material são objeto de estudos da ciência, assim como as leis do princípio espiritual são objetos de estudo daqueles que buscam conhecimento sobre a espiritualidade. Agora, vamos raciocinar um pouquinho. Não é o espírito que age sobre a matéria? Não é o contrário. É a sua alma, o seu espírito que comanda o seu corpo e que reage incessantemente sobre as coisas materiais. Concorda comigo? Então, o conhecimento de um princípio não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Essas duas forças universais, matéria e espírito, se completam reciprocamente. Para a ciência, fica impossível explicar certos fenômenos usando apenas as leis materiais. E a espiritualidade não teria base de apoio e comprovação sem a ciência. Mas por que o homem prefere estudar primeiro a ciência para só depois começar a refletir que existem muito mais coisas do que aglomerados de átomos? Porque é a matéria que primeiro fere os nossos sentidos. Pensa um pouquinho. Se a preocupação com o mundo espiritual tivesse vindo antes de começarmos a prestar atenção nas forças da natureza, a ciência teria sido abortada, como qualquer coisa que nasce antes do tempo. E até os estudos das forças universais que regem a natureza não começaram todos de uma só vez. Todas as ciências se encaixam numa ordem racional. Elas nascem umas das outras, à medida em que encontram um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. Vamos nos aprofundar um pouquinho nisso para entender melhor. A astronomia, por exemplo, é uma das primeiras ciências criadas pelo homem. A curiosidade sobre o movimento dos astros existe desde que o ser humano olhou para o céu pela primeira vez. Os egípcios eram grandes estudiosos da astronomia e faziam cálculos precisos sobre o movimento de rotação e de translação da Terra. Você sabia que as famosas pirâmides de Gizé, construídas há quase 5.000 anos, estão alinhadas perfeitamente com a constelação de Órion? Isso mesmo, as Três Marias, aquelas estrelinhas que a gente vê no céu, se sobrepõem
perfeitamente com as pirâmides do Egito. Coincidência? De jeito nenhum. Eu vou falar nos outros episódios sobre uma teoria de quem construiu as pirâmides e qual a sua finalidade. Mas isso depois, tá? A astronomia, apesar de precisa, estava incompleta, até o momento em que a física veio revelar as forças que agem sobre o cosmos. A química, nada podendo sem a física, teve que acompanhá-la de perto, para depois marcharem juntas, uma comprovando a outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia se tornaram ciências sérias com auxílio dos conhecimentos da física e da química. Olha que interessante, né? Percebe como tudo se encaixa e se encadeia? O que seria da geologia, essa ciência que acabou de nascer, sem a astronomia, a física e a química e todas as outras ciências? Ela não teria os elementos de comprovação. Por isso é que ela só poderia vir depois das outras, entende? Da mesma forma, a ciência dos espíritos só poderia nascer depois de todas as ciências estivessem concretizadas, pois uma comprova a outra. Durante muitos séculos, ciência e religião pareciam andar em direções opostas. A religião era imperiosa na história dos povos antigos, de tal modo que os primeiros livros sagrados continham toda a ciência e também todas as leis civis daquela época. Como os meios de observação eram imperfeitos, as teorias sobre a criação do universo, do mundo e dos seres vivos eram incompletas. O desenvolvimento das ciências proporcionou ao homem os dados necessários ao surgimento de uma gênese positiva e, de certo modo, até experimental. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a observação da formação dos astros, regidas por leis eternas e imutáveis, demonstravam a grandeza e a sabedoria do Criador. Comparando a ciência e a espiritualidade, vamos descobrir que a Gênese de Moisés, dentre as teorias antigas, é a que mais se aproxima dos dados científicos atuais. Sabia disso? Mas temos que levar em conta que as dezenas de traduções do seu texto original de uma língua para outra modificaram o seu conteúdo original. Além disso, devemos levar em conta também que os escritos antigos foram feitos de modo alegórico, através de parábolas, para facilitar o entendimento do povo daquela época, sem muito acesso à cultura e ao conhecimento. O medo de comprometer o conteúdo das crenças contidas na Bíblia, de ferir o princípio da imutabilidade da fé, além da falta de conhecimentos científicos, fez com que o homem permanecesse estacionário, sem progredir. Isso até que a ciência viesse a demonstrar que não podemos compreender a Gênese mosaica se traduzirmos seus textos ao pé da letra. Mesmo respeitando-se a Bíblia como sendo revelação divina, e na Bíblia eu acredito, deve ser considerado que nenhuma revelação pode se sobrepor aos fatos comprovados. Então quer dizer que a Bíblia está errada em certos pontos? Não, de jeito nenhum. O que podemos concluir é que essas contradições entre as descobertas científicas e os textos sagrados se devem à má interpretação das revelações sagradas. Se a ciência segue seu caminho em busca da verdade, as religiões não podem permanecer estacionárias. Olha só, se a religião estiver em perfeita sintonia com a ciência, não precisa temer o progresso, pois ela vai estar invulnerável a ele. Por isso mesmo, eu creio que as duas, religião e ciência, devem se completar e se comprovarem uma à outra. Está fácil de acompanhar o raciocínio? Como professor e estudioso do assunto, eu estou procurando ser o mais claro possível para não gerar dúvidas ao invés de aprendizado. Então, está preparado para ir mais fundo? Todas as religiões pregam a existência da alma. É ou não é? Agora,
quanto à sua origem, passado e futuro, discordam uma das outras, levando as pessoas à fé cega ou à incredulidade. E a incerteza quanto ao futuro leva o homem a preferir as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. O mecanismo do universo e a formação da Terra só foram entendidos quando se conheceu as leis que regem a matéria. Lembra que eu falei isso nos episódios anteriores? Por desconhecer as leis que regem o princípio espiritual, alguns cientistas mantêm a metafísica no campo das teorias e especulações. Mas alguns cientistas, são poucos, mas já é um começo, já estão dispensando parte do seu tempo para estudar o campo da espiritualidade. Um dos mais conhecidos e renomados cientistas que começou a estudar o fenômeno das mesas girantes foi o Dr. Léon Hippolyte Denis Rivet. Ele era membro da Academia Francesa de Ciências e de outros institutos. Ele era pedagogo, tradutor do alemão para o francês, era professor de química, física, astronomia e tantas outras ciências. Dr. Rivet foi discípulo do reformador educacional Pestalozzi e um dos pioneiros da pesquisa científica sobre os fenômenos paranormais, que depois passaram a se chamar simplesmente de mediunidade. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio representou para a astronomia, permitindo o estudo das relações entre o ser material e o ser espiritual. Isso permitiu estudar a marcha incessante e ascendente da alma, suas migrações e transformações. Esse era o instrumento que faltava aos estudiosos da Gênese para compreender e corrigir os erros da interpretação equivocada. Somente o conhecimento dos dois mundos, o material e o espiritual, permitiu a constituição de uma Gênese mais completa, embora ainda hajam algumas lacunas a serem preenchidas. Precisamos estar abertos e receptivos a novas ideias, passando-as pela peneira da razão e comparando-as com o nosso conhecimento adquirido anteriormente. Precisamos também estar preparados para as mudanças que esses ensinamentos vão causar em nossas vidas. Conheça a verdade e... Isso mesmo, ela vos libertará. Essa é a grande beleza do aprendizado. E aí, está gostando deste quadro Ciência e Espiritualidade? Estamos te ajudando a ampliar seus conhecimentos sobre o mundo material e espiritual? Então, deixe um comentário para a gente. O Ciência e Espiritualidade vai ficando por aqui, mas fique conosco, pois ainda temos contação de histórias do além, a exibição de um curta-metragem, um podcast com um escritor de livros de ação, aventura e mistério e minha amada Laiana, trazendo uma mensagem de Joana de Anjos para alegrar o teu coração e te ajudar a enfrentar os obstáculos da vida. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Chico Xavier voltava para casa de madrugada, quando foi surpreendido por dois desconhecidos mal encarados. O que eles queriam com o médium? Que tipo de maldades eles pretendiam fazer com esse homem bondoso e caridoso? Quer saber como essa história termina? Senta que eu vou te contar. Hoje o Senta que eu vou te contar vai ser curtinho, porque vamos exibir um curta-metragem para vocês no quadro Espaço do Bem, aqui no programa Eternidade. A história que vou contar aconteceu em São Leopoldo, Minas Gerais, na década de 50. Chico Xavier costumava acompanhar até os hotéis ou pensões as visitas que ficavam no centro até o término das reuniões, que se dava por volta das 2h da manhã. Certa noite, quando voltava para casa, foi abordado por dois sujeitos mal encarados, que Chico percebeu que não eram da cidade. Um deles foi logo dizendo: "Passe para cá todo o dinheiro que tiver no bolso, vamos!" Chico remexeu seus bolsos e só encontrou 5 cruzeiros, o que equivale hoje em dia a uns R$15, mais ou menos.
Tremendo de medo, disse aos ladrões: Olha, eu só tenho 5 cruzeiros, mas por favor, não me faça mal, porque eu tenho muitas crianças para cuidar. Um dos assaltantes, que parecia ter alguma bondade nos olhos, perguntou: Você é casado? Não, respondeu Chico. Então, que história é essa de crianças? São as crianças que eu cuido. Uma delas são parentes, outras necessitadas, mas cuido de todas. Nisso, o outro assaltante interveio. Não falei que não valia a pena assaltá-lo? Veja essas roupas remendadas. E esse sapato, então, parece a boca aberta de um jacaré? Esse aí está pior do que nós. Vamos embora. O assaltante, então, perguntou ao amigo: Você ainda tem aqueles 200 cruzeiros com você? Você não vai fazer o que eu estou pensando. Vai, vamos, passe esse dinheiro para cá, rápido. De posse do dinheiro, entregou ao Chico, dizendo: Tome, compre leite para suas crianças. E chamando o outro ladrão, se viraram para ir embora. Chico, aliviado, escorou-se num poste e disse: Muito obrigado, meus irmãos, que Jesus os acompanhe e abençoe. O ladrão que havia lhe dado o dinheiro se vira e pergunta: Você acha que Jesus vai nos abençoar e acompanhar? Nós somos ladrões. Como não, meu irmão? Disse-lhe o Chico. Ele não escolheu 2 ladrões para sair da terra com ele? E aí, gostou dessa história? Semana que vem tem mais. Mas fique com a gente, porque ainda tem muita coisa legal aqui no programa Eternidade. Fiquem com Deus. Olá, está começando agora o Espaço do Bem. Esse espaço reservado aos artistas que usam seu talento, usam sua arte para levar mensagens positivas, mensagens edificantes para as pessoas. E hoje vamos apresentar para vocês um curta-metragem feito pelo GAI, Grupo Arte Educação, de Blumenau. Eles fizeram um curta-metragem muito bacana, contando a história de um médium que desencarnou e foi direto para o umbral. Mas como assim, um médium direto para o umbral? Sim, ele era passista, ele era dialogador da mediúnica, ele era palestrante e até mesmo apresentador de televisão. O que aconteceu? Por que ele não foi direto para o nosso lar ou alguma colônia espiritual cheia de luz? É isso que você vai saber assistindo o nosso curta-metragem. Bom filme para vocês! Maria, é você? João, você por aqui? Poxa, Maria, que alegria em revê-la novamente. Também sinto grande satisfação. É um prazer reencontrá-lo aqui depois de tanto tempo. Poxa, Maria, o que você andou fazendo, hein? Você está tão bem? Nada demais. Apenas me esforcei em botar em prática todos aqueles ensinamentos que você nos repassava nas palestras. Sim, sei. E eu sou-lhe eternamente grata, viu? Que bom. Você também veio falar com a ministra Veneranda? Não, João. O que fazes aqui, então? Eu sou a ministra Veneranda. Você? Sim, sei que pode lhe parecer estranho, mas aqui no mundo espiritual nós somos o que somos e não o que pensávamos ser. Ah, desculpa meu espanto, Maria. Digo ministra Veneranda, né? É que eu estou um pouco surpreso. A senhora entende, né? Entendo, sim. Mas também não há do que você se desculpar.
E não precisa mais me chamar de senhora, viu? Você me auxiliou muito quando eu estava encarnada e eu tenho boa conta. Auxiliei, é? Não me recordo bem de ter ajudado tanto assim. Ajudou-me, sim. Você, com seus conhecimentos doutrinários, nos encantou, nos orientou e nos motivou a estudar. Não só a mim, como a inúmeros irmãos que hoje vivem por aqui. E eles, por gratidão, intercederam por ti. E é por isso que hoje você está aqui, meu amigo. É bom saber disso, pois isso conforta e alivia o meu pobre coração. Em meu desespero, eu cheguei a pensar que nada valia. O bem que praticamos é sempre nosso advogado em qualquer parte, não é mesmo? Sim, é verdade. Eu já ouvi isso antes. Apesar de você ter se demorado em seu estado de perturbação, muitos foram os que oraram por ti. Acredito que você deva ter sentido as nossas vibrações. Sim, eu as senti. E confesso que foi num desses raros momentos de paz que consegui ter lucidez necessária para pedir socorro, orando fervorosamente ao Pai e a Jesus, nosso amado Mestre. Falando em oração, adivinhe dentre os seus entes queridos quem mais orou por você? Com certeza foi a minha mãezinha, né? Você quase acertou. Como assim, quase? Não foi a minha mãe? A bem da verdade, ela foi sua mãe, sim, mas noutra vida. Quem mais orou por você, meu amigo, foi a sua sogra. Minha sogra? Ela parecia não gostar muito de mim? Ela vivia me criticando? Sim, as aparências enganam. E você deveria saber disso. As críticas visavam despertar você para outras realidades, mas apesar de tanto esforço, ela não conseguiu. Não querendo abusar da sua boa vontade, já que estamos falando de família, eu gostaria de ter notícia da minha amada esposa. Com certeza ela deve estar sentindo muito a minha falta. Sim, realmente ela sentiu. Como assim sentiu? E foi assim, mais ou menos. Mais ou menos? Quer dizer, mais para menos. Mais para menos? O que é que você está querendo insinuar? Bom, você era um homem cheio de compromissos, não era? Sim, eu viajava com frequência. Conferências, palestras, seminários, reuniões administrativas. Me tomavam quase todo o tempo livre que eu tinha. Então, vamos dizer que para ela você não morreu. É claro, ela me ama muito. Não é bem por esse motivo. Não, como assim? É que para ela, a impressão é que você apenas está viajando, assim como era de costume, você me entende? Sim, entendo. E os meus filhos? Devem ter chorado muito, Pelo menos eles devem estar sentindo a minha falta. Sim, choraram muito. Eu sabia, Filhos são sangue do sangue da gente. Choraram muito, sim, mas só no dia do enterro. Só no enterro? E depois? Nem um pouquinho? Infelizmente não. Eles mal lhe viam. Você mal parava em casa, não é mesmo? Também é verdade. Mas quem mais lamentou a sua morte mesmo foi seu chefe. Meu chefe? Sim, seu chefe. Ele vivia dizendo para todos que até hoje não conheceu alguém que gostasse tanto de trabalhar como você. Realmente eu gostava de trabalhar naquela empresa. Sim, e segundo a sua amada esposa, mais do que em casa, Pior que é verdade. E o pessoal lá do centro? Não esqueceram de mim, esqueceram? Não esqueceram. Fizeram radiação no mesmo dia para auxiliar no seu desligamento. Ainda bem. E depois? Depois concluíram que você ficaria bem, já que sabiam que sabias tanto, Você lhes passava confiança plena na justiça divina. Como posso queixar-me, O que sai da boca nem sempre provém do coração, não é mesmo? Sim, isso é verdade. Se eu pudesse voltar, eu alertaria todos os amigos do movimento espírita. Não se preocupe, alertas é o que não falta. Mas eles ficaram ainda mais tranquilos quanto ao seu estado no mundo espiritual, depois que houve uma manifestação mediúnica trazendo notícias suas lá no centro. É mesmo? E o que o benfeitor espiritual disse ao meu respeito?
Não era um benfeitor. Não era um benfeitor? Quem era então? Um espírito zombeteiro disfarçado de benfeitor. Zombeteiro. Sim, zombeteiro. O que ele disse? Disse a eles para não se preocuparem mais contigo, porque agora você estava colhendo tudo o que arduamente havia plantado. Ai, meu Deus. Mas João, olhe pelo lado positivo. Apesar de ser um espírito zombeteiro, ele não mentiu, não foi mesmo? Não, não mentiu. Bom, o que passou, passou. Vamos pensar no seu futuro agora. Acredito que foi para isso que você veio aqui, não foi mesmo? Sim, eu fui orientado por benfeitores que me resgataram, a procurá-la, a fim de receber esclarecimentos para começar imediatamente meu processo de planejamento reencarnatório. Ok, então. Vamos dar uma olhadinha na sua ficha de imperfeições a serem corrigidas. Nossa, essa aí é a minha ficha de imperfeições a serem corrigidas? Sim. Evidentemente, apenas um pequeno resumo. Um pequeno resumo. Meu Deus. Acho melhor irmos no começo. Bom, vejo aqui que você falou muito, mas muito mesmo na sua última reencarnação. Sim, eu fui palestrante, conferencista, dialogador da mediúnica. Profissionalmente eu era locutor de rádio e também, apresentador de televisão. Puxa, que interessante, né? Mas entre as palavras ouvidas e proferidas, vejo aqui que há uma diferença na ordem de mais de 92,6%. Puxa, tudo isso? Eu não havia me dado conta desse pequeno detalhe. É realmente um desequilíbrio muito grande, viu? Mas não se preocupe, não. Nada que uma leve gagueira não possa resolver. Gagueira? Você está sugerindo que eu volte gago? Sim, isso mesmo. Eu estou aqui apenas para fazer sugestões. Uma outra opção seria você voltar mudo, mas... Mudo? Não, pelo amor de Deus. Vou considerar gagueira mesmo. Ok, passamos adiante então. Vejo aqui também que você nasceu numa família influente, muito rica. Sim, é verdade. Eu nunca passei necessidade de materiais na vida. Sim, e como dizia nosso irmão Divaldo, tinha escorpião no bolso. Escorpião no bolso? Sim, escorpião no bolso. Esquecia de pagar as mensalidades na casa espírita. Raramente fazia doação espontânea para auxiliar nos trabalhos da assistência social. É que eu me esquecia, Ah, sim, esquecia. Uma boa forma, então, de ativar a sua memória e assim jamais esquecer essa necessidade tão importante dos nossos irmãos na Terra seria experienciar na pobreza. Na pobreza? Sim, na pobreza. A não ser que você queira potencializar a sua memória nascendo na miséria. Não. Acredito que na pobreza, por um momento, está sendo uma excelente opção. Ah, meu Jesus Cristinho. Vai com calma, viu, ministra? Não se apresse nessas sugestões. Pense bem, viu? Isso mesmo. Isso mesmo o quê? Falando em pressa. Vejo aqui que você foi bem apressadinho, hein? Andou demais de lá para cá, sempre correndo, a fim de cumprir os compromissos da agenda sempre lotada. Teve até aí, problema nas juntas e articulações? Sim, tive, mas pelo amor de Deus. Calma, João. No que você está pensando? Ah, paraplégico não, né, ministra? Que isso, João? Deus é misericordioso. Eu apenas assim pensei, sabe? Uma perna um pouquinho mais curta. Ah, meu Jesus Cristinho. Manquinho. Sim, isso mesmo.
pobre, gaguinho e agora manquinho. Só falta você sugerir que eu também seja vesguinho. Aí eu tô lascado, viu? Seria a próxima sugestão. Não. Já que seus olhos tiveram oportunidades de crescimento e você não as aproveitou. É o que está anotado aqui, ó. Ah, tenha piedade, ministra. Mas acho que já tá bom por hoje, viu? Próxima semana a gente continua esse planejamento, tá? Rapaz, você parece abalado com as minhas sugestões reencarnatórias. Pouquinho. Como diziam os baianos lá na terra, não se aveste não, menino. Eu ainda tenho sugestões, ó. Para amigos espirituais, esposa, para pai, mãe. Ai, uma sogra! E um ótimo país para você nascer. Sim, claro. Posso até imaginar. Mas como você bem sabe, eu ainda sou apressadinho. E agora eu tenho que ir, viu? Poxa, mas agora está ficando tão bom seu planejamento reencarnatório? Claro que sim. É que diante de tão preciosas sugestões, né? Vindo de uma verdadeira amiga, a emoção me tomou por completo. Sim, eu entendo. Mas antes de você ir, gostaria de lhe fazer um convite para a palestra especial da noite. Oba, um convite para proferir uma palestra? Não. Para ver, ouvir e sentir a força da palavra viva no nosso plano de ação. Ah, sim, claro. Ver e ouvir. Desculpa, viu? Sabe como é que é, né? Força de expressão. Sim, eu entendo. Posso saber o tema? Claro que pode. Está aqui, ó. No seu convite especial. Planeta Terra. Os riscos da ilusão de um belo mundo e o retorno dos iludidos. Belo tema, você não acha? Sim, tema interessantíssimo, né? E muito providencial, né? Eu aceito o convite, confirmo presença, mas agora eu vou indo, tá? Até breve. Calma, eu lhe acompanho até a porta. Não precisa, eu sei a saída. Eu sei que você sabe, mas eu faço questão, meu amigo. Não precisa, Vamos, eu sei a saída. Eu sei a vamos, saída. vamos. Não precisa, eu sei a saída, não. Que foi? Que foi, amor? Ai, você, querida. Pesadelo de novo? Sim, mas esse foi muito especial e significativo também. Se acalme. Eu vou preparar um café bem gostoso pra você. Ai, obrigado, amor. Preparei um café bem forte para você. Afinal, você vai adiantar um serviço lá na empresa hoje, não vai? Adiantar serviço. Ô, meninas, venham cá, vem. Ah, que saudade. Que bom ter vocês aqui. Poxa, eu tenho uma proposta para vocês. Proposta? Que proposta? Que tal nós passar o final de semana com a avó, lá na praia? Passar o final de semana com a avó, na praia? Sim, isso mesmo. O pai tá se sentindo bem? Sim, eu estou me sentindo muito bem. Vocês topam ou não topam? Sim, topamos! Então, o que estão esperando? Vamos se arrumar logo pra gente ir. Vamos embora. Poxa, amor, até que enfim você tirou um tempo para nós. As crianças estavam sentindo muito a sua falta. E eu também. Me falaram. Quer dizer, eu sei, né? Como assim? Ah, deixa pra lá. Vamos se arrumar também, que eu tô louco pra ver minha sogrinha. Você com saudade da minha mãe? Sim, tô morrendo de saudade dela. Tô louco pra visitá-la. Muito estranho. Ah, vamos, amor, vamos que a vida é tão curta.
Olá, estamos de volta. Seja bem-vindo ao programa Eternidade. E agora com o quadro Bastidores do Bem. Esse espaço onde nós trazemos artistas e pessoas que fazem o bem na sua comunidade e às vezes a gente não sabe quem são essas pessoas, né? Hoje eu trago uma personagem especial para vocês. Ele é empresário e é escritor. E os livros que ele escreve têm ação, aventura, mistério, enigma e um toque de espiritualidade. Com vocês hoje, aqui no Bastidores do Bem, Carlos Ax. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Marcelo. Um prazer enorme estar aqui contigo, né, com os teus espectadores. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso você estar aqui. Seja bem-vindo. O Carlos, eu tive o prazer de conhecer e ter contato com os livros dele e eu me encantei. Quando eu li esse livro aqui, ó, Rick Greston e a Adaga Dourada, eu devorei o livro, do começo ao fim. Pensei, vou ler só algumas páginas para ver do que o livro se trata. Que livro se trata? 3 dias eu tinha lido o livro inteirinho, cheio de ação, mistério, aventura e aquele toque de espiritualidade que a gente gosta tanto, né? Carlos, como é que você conseguiu escrever uma obra dessas, uma obra magnífica? Quando eu li esse livro aqui, antes de você responder a tua pergunta, mostrando aqui a minha impressão, eu tive a impressão de que eu estava vendo um Harry Potter brasileiro, né? Aquele, como é, do raio lá, o Jack? Percy Jackson. Percy Jackson, esses de aventuras. Parece uma coisa que nem parece ser um livro escrito por um autor brasileiro. E aqui de Blumenau, Santa Catarina, né? Da onde você tirou inspiração para escrever esses livros, Carlos? Bom, na verdade, já fazem alguns anos já que eu comecei a escrever, mas de uma forma muito amadora, né? Eu jamais tinha a pretensão no início de que os livros fossem editados, né? Que eu finalizasse os livros. Começou quando os meus filhos ainda eram crianças, né, menores assim, mais jovens, né? E a necessidade de contar uma história para eles irem dormir e conviver com eles um pouquinho naquele horário antes do sono, né? Uhum. E sentar e comecei a contar uma história para eles que é a história do Rick Greston. Olha que interessante. Quer dizer que ao invés de você contar a historinha de carneirinhos, de anjinhos, né, de fadas, de duendes, você foi contar histórias das sombras, de adaga, a seita que quer assassinar o garoto. Que interessante. As crianças conseguiram dormir depois disso? Justamente isso. Eles me pediam essas histórias com mais aventura, com mais emoção, né? Eles não queriam aquelas histórias tipo mamão com açúcar, né? Eles queriam alguma coisa, uma aventura, né, mais emocionante. E conseguiam dormir, porque sempre estavam exaustos, criança, né, vai até onde a pilha acaba e chega uma hora que eles desmaiam, né? É verdade. Eu estou exagerando um pouquinho, gente, mas assim, ó, tem muita ação, tem muita aventura, muito mistério, mas é um livro leve e gostoso de se ler. E o que é legal é que é um livro totalmente voltado ao bem. Posso dar um pequeno spoiler do livro? Claro, pode. Sim. O Rick, como eu falei anteriormente, vocês lembram do Senta que eu vou te contar, do Rick Greston e a Adaga Dourada? Estão lembrados? Se não, assistam depois. Busca aí no YouTube que vocês vão encontrar o Senta que eu vou te contar, Rick Greston, a Adaga Dourada, onde eu contei um pouco dessa história. É muito interessante, é muito legal e você prende a atenção. Rick, ele foi num mosteiro. Um mosteiro não, é um mosteiro, verdade. Um orfanato dentro de um complexo São José. O complexo São José é um antigo mosteiro, né? E ali as crianças, os órfãos, né? Eles vivem nesse mosteiro e também estudam. Então ali eles também têm, digamos assim, as aulas e eles convivem com crianças que não são órfãs, são crianças da cidade. E então ali eles vivem muitas aventuras dentro desse orfanato. É um orfanato muito antigo, com túneis secretos, tem um tesouro indígena no subsolo desse orfanato, e as crianças, de uma certa forma, elas se envolvem numa aventura onde elas vão em busca desse tesouro.
entre outras aventuras, né? Tem toda a questão de um mistério de um assassinato que as crianças precisam desvendar. E tem toda a questão também da seita da Adaga Dourada, que depois de mais de 10 anos, né, da tentativa do ritual satânico, onde havia, né, a intenção de interrompido, né? Sacrificar o Rick Greston, né, onde o anjo Uriel salvou então essa criança, né? Então o Rick cresceu nesse orfanato, fez muitas amizades, né, que são o Marcos, os principais amigos, né? O Marcos, a Júlia e a Sabrina. São os 4 amigos inseparáveis que vivem as aventuras, inclusive ao longo de toda a saga, né? Que eu estou desenvolvendo a saga ainda. Ao todo serão 8 livros. Isso que eu ia te perguntar. Nós temos aqui 4 livros, né? Isso. Rick Greston e a Adaga Dourada, Rick Greston e a Lua de Sangue. Que capa bonita, olha só. Rick Greston e o Enigma da Torre. E também tem Rick Greston e a Lenda dos Lordes. Quantos livros vão fazer parte dessa saga? Serão 8 livros ao todo. Caramba, 8 livros! Eu estou trabalhando agora no 5º livro, né? Não tenho nome ainda, mas também é uma aventura também que vai se passar provavelmente no Pará, né? E também depois eles vão para a Alemanha, onde eles vão em busca de pistas que eles encontram no manguezal, em uma cidade pequena no Pará, e dali eles vão para a Alemanha. Né? Nos teus livros eu achei muito legal que existem seres mitológicos ali, mas que eu busquei e eu não encontrei esses seres. São seres que você criou baseado em outros seres que existem, né? Exatamente. Como os Garguzumbis. Sim, os Garguzumbis é daí do livro 3, certo. Né? Que seria a Lua de Sangue. Né? Sim. Então são criaturas, digamos assim, criadas através do ritual, né? Que essa justamente também obra desse pessoal da seita da Adaga Dourada, e cria um exército de Garguzumbis ali. Então tem toda a questão de uma aventura. Eu também não quero dar spoiler aqui, né? Mas tem outras criaturas, por exemplo, o anjo Uriel, né? Ele acaba voando num Pégasus, né, que é uma criatura mitológica que já existe. Gente, eu estou imaginando isso tudo. Então, para saber, né, por que o anjo não voa com as próprias asas, e sim que ele precisa da ajuda de um Pégasus, aí realmente é necessário ler os livros. Né? Certo. Então, é a eterna luta do bem contra o mal, né? A escuridão contra a luz. E o bem sempre vai vencer, né? Apesar de que passa, sim, alguns apuros, né? Muitos apuros. O Rick Greston, ele é um ser escolhido. O anjo decidiu, por nada, assim, protegê-lo. Não, realmente ele não foi escolhido. Realmente foi um evento aleatório, onde o anjo, sem querer, para salvar essa criança do ritual de sacrifício satânico, o anjo transferiu poderes para essa criança. Mas foi sem querer, né? Pelo que eu li, sem querer ele tocou na criança e acabou passando poderes. Exatamente. A partir daí ele se sentiu responsável por aquela criança. Sim, o anjo ficou com receio de que ele tivesse feito um erro muito grande, transferindo poderes para um ser humano que não tivesse responsabilidade para lidar com esses poderes todos que ele acabou recebendo, né? Então o anjo também enfrentou muitos problemas com os outros anjos por conta disso, né? Mas tem digamos assim, tem um dado interessante da história, que o anjo acabou escolhendo os amigos do Rick. O anjo, depois que cometeu esse erro, passando então os poderes para o Rick, né? Ele tomou o cuidado de levar o Rick para o orfanato, onde ele conhecesse 3 amigos, onde ele pudesse conhecer 3 amigos. Marcos, Sabrina e Júlia. Exatamente. Né? Então esses amigos não foi um evento aleatório. E mesmo o orfanato, eu acho que ele escolheu ali o Complexo São José para deixar o Rick, né? Ele inspirou lá o Tenente Júlio para que isso acontecesse, para ele poder ter uma proteção a mais ali, né? Sim. Porque o Rick, então, ele ficou realmente visado, esses seres trevosos, né, os membros da seita foram, digamos assim, esse sacrifício foi interrompido, e o Senhor das Trevas, né, o Satanás, não se conformou com isso.
Então, ele ordenou de que eles, a qualquer custo, sacrificassem a criança. Gente, então, que legal, que bacana, né? E aí o anjo, ele colocou o pó dos clandestinos sobre o menino, sobre o Rick. A cada lua nova, o anjo ia até o orfanato e espalhava o pó sobre o menino adormecido. E o pó dos clandestinos? O pó dos clandestinos é para que as almas trevosas, né, nem os seres das trevas, nem os homens da seita da Adaga Dourada, né, os vivos, né, porque a saga ela tem mistura, né, ora as crianças estão no mundo dos vivos, ora eles conseguem ir para o mundo dos mortos, né, com o medalhão, usando o medalhão que o anjo presenteou para o Rick, né? Deu de presente para o Rick. Poxa, muito bacana. E assim, ó, a gente sabe que você é empresário de sucesso aqui em Blumenau, né? O Carlos, ele constrói máquinas têxteis, sabe aquelas máquinas grandes do tamanho de um apartamento, né? Ele constrói essas máquinas para vender para o Brasil todo, até para fora, né? E onde você arruma tempo para você sentar e escrever, porque não é um livro, são 8 livros, 4 livros prontos, belíssimos, maravilhosos, e você ainda está escrevendo outros 4. Onde você arruma tempo para isso? Como é que é teu processo criativo? Bom, na verdade isso é um processo lento, né? Então eu sempre escrevo à noite, nos finais de semana, quando sobra um tempo, tem que também separar um tempo para a família, que é o mais importante de tudo na vida de qualquer pessoa, né? Mas ao longo desses anos todos, então, no lugar de ficar vendo novela, ou de perder tempo com internet, ou com algumas coisas que tiram muito o nosso tempo, eu acabo focando e escrevendo esses livros sempre que a ideia surge. Então eu vou juntando esses pedaços como se fosse um enorme quebra-cabeça, e que de fato é um enorme quebra-cabeça mesmo. É mesmo, né? Porque eu tenho ideias às vezes que são do final do livro, por exemplo, agora o livro 5, eu tenho ideias do final do livro, depois eu tenho ideias para o meio do livro ou para o início, e eu vou encaixando essas ideias, e depois, claro, depois eu vou ter que passar tudo de novo e fazer a leitura, a escrita ficar fluida, né? Que isso seja uma coisa contínua, sem degraus, né? Sem que o leitor perceba que foi remendado aquela parte nova. Isso é verdade. Tá aqui o primeiro livro, né? Rick Greston e a Adaga Dourada. Eu li de cabo a rabo, levei 3 dias, não li numa noite só, porque também é impossível, né? Mas assim, prende bastante atenção. E é um livro leve, um livro gostoso de se ler, é um livro que traz uma mensagem muito positiva, porque mostra o lado humano, o lado da bondade, da honestidade, da integridade, né? Isso é legal, as personagens, como elas são assim, politicamente corretas, né? E fazem as coisas que devem fazer mesmo. Isso é muito legal, muito bacana. Recomendo que você adquira seu exemplar. Não fique de fora. Está aparecendo aqui embaixo lá o contato do WhatsApp para você adquirir o seu exemplar. Os outros podem adquirir também? Ou só esse aqui? Pode adquirir os outros também. Se quiser os outros, pode adquirir também. Vai fazer precinho especial? Com certeza. Vai conversar lá no WhatsApp e para saber um pouco mais da história e adquirir o seu exemplar. Vale muito a pena. Eu li e fiquei muito encantado mesmo. Carlos, obrigado. Nós estamos com tempo curto, né? Porque a gente tem um espaço pequeno. E agradeço demais a sua presença aqui e gostaria que você voltasse. Com certeza aí nós vamos ter pessoas que vão estar nos pedindo para você retornar e contar um pouco mais sobre a saga de Rick Greston, né? Sim, seria um prazer poder voltar aqui e contar um pouco mais. Eu sou apaixonado pela escrita e pela leitura, e quanto mais eu puder plantar essa semente, né, do amor à leitura, para mim isso é um prazer enorme. Eu, como cineasta, sabe que eu escrevo roteiros para o cinema, faço filmes, né? Eu adorei e olha, eu acho que isso aqui devia ir para o cinema, viu? Você que está em casa, você que já leu o livro do Rick Greston, ou você vai comprar e vai ler, depois você responde para mim, deixa nos comentários. Vale a pena transformar Rick Greston num filme para o cinema? De repente uma série na Netflix? O que vocês acham, hein? Carlos, muito obrigado pela tua presença. Quer deixar mais algumas palavras para os nossos espectadores? Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade. E espero poder voltar aqui, né, novamente. Vai voltar. E realmente um prazer enorme poder contar um pouquinho, né, de todo esse processo que é enorme, gigantesco, né? E é um prazer enorme poder falar um pouquinho sobre isso.
Bacana, muito obrigado. Obrigado. Gente, o Bastidores do Bem está ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Obrigado pela tua audiência. Fiquem com Deus. Olá, a eternidade continua. Iniciamos agora o quadro Viva Feliz, que é inspirado no livro Vida Feliz, de Divaldo Franco. Eu me chamo Laiana e venho te trazer uma mensagem de Joana de Ângeles, que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Mas só depois da vinheta. Mantenha coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de serem percorridos, mas todos precisam ser vencidos. As pessoas pensam que pelo fato de estarem trabalhando pelo bem do próximo, não enfrentarão dificuldades e obstáculos. É por engano. Em toda parte, em qualquer posição social, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tenha sempre bom ânimo. E se o desânimo já te pegou e está se sentindo sem forças para seguir adiante, preste atenção nesta música que eu vou cantar para você. Ela vai te ajudar a se conectar com suas raízes ancestrais, dando-te a condição de superar os obstáculos que a vida vem a lhe oferecer. Nosso Pai que está no céu estará sempre ao seu lado. Confia. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, o som me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o toque estás a sustentar. Dá-me a tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeita, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Que Deus, nosso Pai Celestial, possa te cobrir de bênçãos e te ajudar a elevar a sua alma. A eternidade vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Aguardamos vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço.